Olá pessoal, de volta aqui do nosso estúdio Sicredi na AgriShow 2024 e agora para bater um papo com o Gustavo Freitas. Oi Gustavo, tudo bem? Oi, tudo bom, Rogério? Gustavo é nosso diretor nacional aí do Banco Cooperativo Sicredi para a área de produtos, crédito e serviços financeiros e está visitando aqui a AgriShow. Gustavo, é incrível ver para a gente que vem acompanhando o Sicredi há um tempo o crescimento nacional dessa instituição, né? Queria que você comentasse um pouquinho a tua visão, né? Você já está há algum bom tempo no Sicredi, vem percebendo, visualizando e sentindo esse crescimento, né? Porque é impressionante, a gente está aqui hoje no epicentro do agronegócio brasileiro e todo mundo comenta sobre Sicredi, né? Então, um pouquinho dessa fala. A AgriShow é uma feira importante para nós e por que a gente está presente em todas as feiras, né? Sempre participando fortemente, porque aqui é um dos momentos, né, em que a gente preserva, constrói, enfim, fortalece o relacionamento, que é o nosso principal diferencial, que é algo tão forte para nós. A gente tem crescido, sim, né, nos últimos anos. Às vezes até eu me impressiono, a gente trabalha bastante, participa das feiras, do dia a dia, nos mais de 2.700 municípios espalhados, né, nas 2.700 agências, né? Mais de 2.000 municípios em que a gente está presente, atende em todo esse Brasil, ponta a ponta, né? A gente brinca, antigamente era do Oiapoque ao Chuí, né? Mas parece que mudou, né? Mais Oiapoque, agora é uma cidade lá de É uma outra fronteira. É uma outra fronteira, mas tão longínqua e tão importante para nós como todos esses locais aí do Brasil, né? Nos últimos anos é curioso, né? Porque a gente sempre cresce a taxa de 2 dígitos e a gente fica triste quando esses 2 dígitos são mais próximos de 20 do que de 30, né? E eu acho que isso reflete muito, Rogério. Você pode comentar a força do nosso relacionamento com os associados, né? Sem dúvida. As conversas que a gente está tendo aqui com as personalidades, diretores, presidentes, todos falam isso, né? O quanto o diferencial de estar na ponta, de conversar com as pessoas e primeiro entender a necessidade delas para depois levar uma solução financeira, as pessoas percebem isso como um diferencial, né? Essa questão do relacionamento humano e de as pessoas estarem conversando com alguém de igual para igual. Acho que essa é a grande tônica do Sicredi, né? É proximidade, né? É você entender realmente valores, necessidades, desejos, momentos de vida, né? E aí quando a gente se aproxima do associado e faz isso que a gente construiu tão bem ao longo de mais de 120 anos, isso é que eu acho que muda e que dá essa tônica da gente crescer no ritmo tão acelerado. A gente tem no mercado financeiro, instituições financeiras, mas no varejo também, é muito comum a gente ser medido em termos de qualidade pelo NPS, né? Então, as pessoas vão lá e avaliam o seu atendimento, o seu relacionamento, como foi esse dia a dia, se ele ficou feliz com esse contato ou não. A gente tem um NPS muito alto para o sistema financeiro como um todo, né? Mais de 70 pontos sempre. Então, para nós, enfim, é uma satisfação. Para mim, é uma satisfação trabalhar em uma instituição como essa, ajudar a construir, dar os meus 50 centavos. Mas é uma satisfação ver também que o Sicredi cresce junto com a sociedade, né? Nos municípios onde o Sicredi está presente, a diferença é muito grande. Você, né, trouxe aqui umas informações e talvez as pessoas não tenham essa dimensão, né, do quanto o Sicredi hoje realmente ele está, primeiro, espalhado no Brasil inteiro, segundo, com tantas agências, né? Você comentou antes, parece que mais de 2.700, é isso, né, Gustavo? Exato. 2.000 cidades que a gente está presente, né? Então realmente as pessoas muitas vezes ainda acham que está restrito a alguma região do Brasil, hoje está nacionalmente. Estava olhando na nossa colinha aqui, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje o Sicredi tem aí quase 8 milhões, né, de associados, já está em 7,8, alguma coisa assim, e desses 700 mil são agricultores. São 700 mil agricultores. Você perguntou quantos associados a gente acompanha isso todo dia. Já está na tela do celular aí, ó. Todo dia a gente olha de manhã cedo e vê assim, quantos associados a gente está? A gente está em 7.901.102 associados às 9 da manhã de hoje. Fiquei para trás, então, na minha fala, não é 7,8, já está em 7,9. 7,9 e na nossa conta, em mais 4, 5 dias, né, o iníciozinho de maio, a gente comemora os 8 milhões
de associados, um número importante para nós, né? Me lembro que há menos de 10 anos atrás a gente falava em 1 milhão de associados, então é uma expansão do número de associados, de municípios em que a gente está, do número de agências, de produtos, colaboradores, de soluções, de canais, de colaboradores, de carteiras, né? Então, às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Mas, por exemplo, agora no fechamento de março a gente atingiu no Sicredi como um todo uma carteira de 220 bilhões de reais, a gente atingiu 200 bilhões em investimentos, a gente tem mais de 320 bilhões de ativos. Só consórcios, né, que a gente administra no mês de março também, a gente fechou em 37 bilhões de prêmios, né, de consórcio total. Então, seguros, todas as outras soluções que são construídas para atender a necessidade, né, do associado no dia a dia, né? E são 700 mil associados agro, né? A gente tem outros 1 milhão e 100 mil associados, pessoas jurídicas, empreendedores. Eu sempre comento que a nossa cadeia de empresas, né? Sempre brinco com isso. Os nossos 700 mil associados agro, no linguajar usual que a gente usa nessa cadeia de valor que é tão próxima para nós, né? Que a gente nasceu lá, a gente comenta que eles são dentro da porteira, né? Então, o associado que está lá produzindo alguma coisa dentro da porteira e não olhando a cadeia de valor como um todo. Se eu olhar essas 1 milhão e 100 mil empresas, a gente está falando em mais de 20% das empresas do país, né? Associadas ao Sicredi. E essas empresas também estão, muitas delas, na cadeia de valor do agronegócio. Né? Então, empresas que estão aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que estão na cadeia de transportes, de logística, de suplementos, de insumos, que, enfim, estão aqui envolvidos no dia a dia com o Sicredi, também são nossos associados. Que legal. E essa diferença, né, ainda tem outros 6 milhões e 200 mil associados, pessoa física, né, de todos os tipos, dos mais variados segmentos, né, da pequenininha até uma pessoa de maior renda, onde a gente constrói soluções também, porque ela, afinal, está conectada no dia a dia. Se ela mora em Ribeirão Preto, se ela mora em Maringá ou se ela mora em Sorriso, provavelmente ela vive no dia a dia, ela consome alimentos, ela às vezes dá aula, né? Eu sou uma professora, estou lá no interior do Rio de Janeiro, dou aula para um conjunto de alunos pequenos, né, do primeiro grau, e ali, entre esses alunos, tem o filho de um produtor, o filho de um proprietário de uma empresa, de sócio de uma empresa. Então, é assim que o Sicredi se conecta, é assim que ele vive no dia a dia dessas comunidades. A gente, falando um pouquinho de perspectivas aí para o agro e recurso financeiro, né, Gustavo, olhando já, nós estamos encerrando um plano safra, né, mais um mês aí pela frente do ciclo 2023-2024 e já vamos abrir um próximo aí 2024-25, aliás. A gente está tendo um desempenho bacana aí, né, importante no plano safra, e sobretudo por ter tanto associado ao agro, né, então o Sicredi é hoje uma referência em plano safra no Brasil. Comenta para nós um pouquinho como que você está vendo esse movimento, recursos, liberações e as perspectivas aí para o novo ciclo que vem pela frente. Para a gente ter uma dimensão, né, só de a gente para o Brasil inteiro, o total de propriedades rurais, né, é de 4 milhões e 900 mil propriedades de diferentes tamanhos, isso segundo o censo, o último censo agro de 2020, né, do IBGE, 2018, desculpe. E aí, se a gente olha, nós temos 700 e poucos mil associados agro, né, dentro da porteira, que são associados que se financiam, tipicamente. A gente está em um ano safra um pouco diferente dos outros. A gente vinha de 3 anos que, embora existissem choques, algum tipo de advento, um evento ou outro em diferentes regiões, a gente teve, né, nos planos safra 19, 20, 21, 22 e 22, 23, preços de commodity em maior patamar, né, maior rentabilidade para o produtor como um todo. Então, aquele produtor que colheu bem, né, acabava tendo uma boa margem e isso levou, o agro cresce, né, com uma taxa de produtividade enorme, são 3% de crescimento ao ano de produtividade. Sim, e o agro no último ano bateu recorde, né, na safra anterior. Nesse ano, eu acho que o principal desafio, além dos choques climáticos e o que o produtor vem vivendo, em algumas regiões teve perdas maiores, em outras menores. Isso é comum, é da atividade, né, é uma atividade a céu aberto. Agora, eu acho que o que tem doído mais nesse momento é realmente preços espremidos, o que faz com que o produtor tenha uma margem menor e aí, nesse momento, tenha que
fazer mais conta, tomar mais cuidado, planejar melhor, até porque tem um grau de incerteza um pouco mais alto. Isso quer dizer uma notícia ruim? Não, isso é do ciclo econômico, faz parte do agro. O Sicredi, por exemplo, nessa safra 24-25, que se encerra agora no finalzinho de junho, está crescendo na casa de 15%. A gente tinha um guidance no início do ano pensando em atingir 60 bilhões no início do ano, não, desculpe, em julho do ano passado. Início do plano safra para o anterior. Exatamente. Né? De atingir em torno de 60 bilhões de liberações, né? A gente espera ficar na casa de 55 a 56 bilhões. É um bom número, isso é um crescimento de 15% de liberações em relação à safra imediatamente anterior. Eu diria que, acho que e talvez se conecte, né, Gustavo, com aquilo que você comentou antes. O porquê que o Sicredi consegue ter 15% de crescimento, mesmo num ano desafiador aí para o agronegócio, por estar próximo lá na porteira, dentro da porteira, né? Então, quando a gente está junto, consegue entender o associado, a dor que ele sente, a demanda que ele tem, a necessidade que ele tem, a gente também consegue atuar preventivamente. E é um setor que tem uma dinâmica muito, muito particular, muito própria, né? Porque ele é um setor, na maior parte das regiões, de 2 plantios por ano. Então, você está sempre preocupado, né? Fazendo aquele plantio atual com insumos que você comprou há 6, 7, 12 meses atrás, às vezes 1 ano e meio atrás, e já preocupado com o próximo plantio e como é que vai ser aquela colheita, da entrega até a própria venda. E estar presente nessas regiões, talvez a nossa capacidade, a nossa pulverização, a ideia de estar próximo da última milha, levando o cooperativismo de forma forte, né, aos mais variados lugares do país, faz também com que a gente esteja muito perto de onde essa cadeia de valor fortemente acontece. Né? O agro ele é típico, né? Se você vai para um município como São Paulo, capital, você vai ter alguma atividade agro, mas vai ter menos propriedades naquele entorno. Quando você vai saindo de qualquer capital para o interior, você vai ter muito mais produção rural. Então, o Sicredi nasceu fortemente nesses municípios do interior, tem uma presença fortíssima nesse interior desenvolvido. E aí, obviamente, dos últimos 15 anos para cá, a gente expandiu bem mais, mas conectar essas cadeias não só lá no interior, próximo do agro em si, mas nas cidades de maior porte também. Então, talvez essa dinâmica, esse conhecimento, o gerente agro lá visitando o produtor ou recebendo o produtor para tomar um café, ele faz um papel fundamental, né? Eu não esqueço a história de uma gerente agro um dia, lá no interior do Mato Grosso, comentando com um produtor, mas, seu José, o senhor é o 4º cliente, né? O 4º associado que bate um papo comigo e que me disse que vai plantar gergelim agora nesse período da safra. Eu estou começando a ficar preocupado. Será que não vai ter gergelim em excesso? Então, essa dinâmica, esse dia a dia de você conversar e a preocupação da gerente, né? Da gerente do Sicredi, olhando gergelim em excesso pode significar preço para baixo. Exato. Então, de preocupar, inclusive, também com a decisão, né? Com a melhor decisão para o produtor, porque quando o produtor planta, colhe, vai bem, tem bons preços, tem boa renda, a família dele cresce e ele cresce, né, junto, ele se desenvolve, expande, a cooperativa cresce junto com ele. A cidade cresce. A cidade cresce e quando esse crescimento vem, esse desenvolvimento acontece, o que há de forma mais forte é o crescimento econômico dessas regiões, numa conexão, numa cadeia de valor, né, que é um ganha-ganha, né, para todos. Então, eu acho que é aí que está a magia desse negócio. E eu, de novo, né, eu fico feliz de poder participar disso, porque é muito interessante ver como que é genuíno, né? Que legal. Como que essa pergunta sobre o gergelim, ou como outras perguntas que eu vejo no dia a dia, e aqui na feira, quando um produtor nos visita, né, para conhecer ou para ver diferentes soluções, ele procura o Sicredi, olha, eu preciso de uma ajuda, eu quero financiar uma parte. Pedindo uma orientação, né? Uma orientação. Então, aqui a gente está presente bem mais para orientar o produtor, para fechar negócio também, mas para entender nesse dia a dia, nesse olho no olho, o que está mudando na atividade e como é que a gente pode desenvolver soluções melhores, né? Essa é a nossa dinâmica. Essa questão da cadeia de valor aí, como você falou, é um pouco como a gente usou até nas peças de comunicação aqui da feira, né? Dizendo que o agro move o Brasil e tem com quem contar para continuar se mexendo, né? Se continuar expandindo. E para a gente encerrar aqui, Gustavo, um bate-bola muito rápido contigo. Vou fazer uma pergunta, você me responde e a gente vai até o final, bem rapidinho. Vamos lá. Instituição financeira. Sicredi. Uma cor?
Verde. Uma música. Não é só dinheiro. É ter com quem contar. Um diferencial que o Sicredi tem e as outras instituições financeiras estão deixando para trás. Relacionamento. Humano, eu acrescentaria. O Sicredi no agro. É DNA. Muito É bem. o nosso DNA. Muito bem. O que o Sicredi representa para você, Gustavo? Tudo. Prosperidade. Prosperidade. Obrigado, pessoal. Acompanhe a gente. Obrigado. Prazer estar aqui.